Vale analisar o tal do papel do homem. Uau! Sob a perspectiva psicanalítica e sob a perspectiva dessa série Adolescência. Gente, não sei se você já assistiu os outros episódios, que eu estou transformando isso aqui numa série, a série da série, a meta-série, né? Porque vale analisar justamente essa perspectiva que o Jamie tem sobre o que é ser homem. O que é ser homem? O que é cumprir esse papel de homem na sociedade atual? Eu digo para você que assim, as mulheres saíram para a rua para trabalhar, para trazer dinheiro para casa, mas o homem não entrou em casa para colaborar, para ajudar no serviço doméstico. Ou seja, há uma disparidade entre modelos de criação e entre modelos sociais. Se você compra uma boneca para homem, para menino, quando ele é criança, nossa, você está criando, né, uma criança que vai ser feminina, né, um menino que vai ser feminino, um menino, e aí vem por aí vem os preconceitos que a gente já sabe que existem. Mas não é desse viés que eu quero trazer. Porque quando você compra uma boneca para uma menina, você está levando essa menina a entender que a vida dela, o natural dela, o, a sequência da vida dela é justamente criar uma família, é justamente criar, brincar de boneca, é brincar de ser mamãe e filhinha. E olha que interessante, porque eu vou falar por mim, tá? Pessoalmente, as minhas bonecas eu raramente brincava de mamãe e filhinha, eu brincava de professora. Então eu alinhava as minhas bonecas uma a uma e ali eu arrumava elas e dava aula para elas. Então tudo que eu aprendia na escola eu trazia e vinha ensinando para minhas bonecas. Então, quando a gente pensa em comprar uma boneca para o menino, na verdade é para ensinar ele a ser é, pai, já que você vai estar ensinando a sua filha a ser mãe, nada mais natural que você possa ensinar o seu filho a ser pai. Mas ser pai não é só sair, prover o lar, trazer dinheiro. Se a gente achar que é só isso, então a gente precisa voltar lá no passado em que as mulheres ficavam em casa e os homens saíam para caçar e as mulheres iam lá e limpavam. Olha só, o homem saía para caçar, a mulher ia lá, limpava, cuidava dos filhos, arrumava a casa, tirava, né, a pele do bicho, assava aquele bicho, conservava, assava aquele bicho, mas não, as mulheres, com a emancipação feminina, as mulheres foram para a rua, elas foram trabalhar, elas foram também prover o lar, não para roubar o lugar do homem. Então, quando você vê aqui o Jamie falando sobre essa ideia de que as mulheres são 80-20, elas seguem o 80-20, ou seja, 80% das mulheres ficam só com 20% dos homens, ou desejam ou querem só 20% dos homens, a gente está criando na cabeça dos meninos essa ideação de que as mulheres projetam um homem ideal, um homem desenhado. Mas você quer saber do ponto de vista feminino? Porque eu acho que essa conversa é para homens, né? Mas é também para mulheres. E mulheres me digam aqui se eu estou errada. Do ponto de vista feminino, a gente quer um homem que sonhe junto com a gente, que batalhe as batalhas junto com a gente, que esteja ali para nos acarinhar, nos confortar, mas que esteja ali também para nos incentivar a ir lutar as nossas próprias lutas, que esteja ali e depois que a mulher chegou do trabalho, depois dele, esteja ali com a comida feita. Porque sim, se fosse o contrário, ela estaria com a comida feita para ele. Então, que ele abra a porta do carro para ela sim, porque isso é um sinal de gentileza. E não porque isso é um sinal de ser homem alfa, é porque é um sinal de gentileza, entende? Que ele faça convites, sim, porque ali ela consegue perceber, ela consegue receber essa, essa iniciativa que ele tem. Não necessariamente que só ele possa ter iniciativa, mas que quando ele tiver vontade de ter iniciativa, que ele possa ter sem ter medo.
sem se sentir inseguro, sem se sentir fraco. O Jamie ele fala que durante a entrevista dele com a psicóloga, ele fala que a psicóloga fala para ele, né, que ele acha que ela estava vulnerável. Ele coloca essa perspectiva, né, de que ela estava vulnerável e por isso ela sairia com ele. Ou seja, os homens ficam buscando o referencial de mulher troféuzinho, que é aquela mulher que sabe abrir o pote do, do produto, mas não abra, porque isso não é papel de mulher. Então ela tem que se colocar nesse papel vulnerável, porque assim ele se faz útil. Percebe? Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero falar, a dimensão, a magnitude do que eu quero falar. Mas assim, o que eu estou dizendo é que, é, sob a perspectiva da criação, da elaboração do que é esse papel de homem, o que a mulher quer é que o homem seja parceiro dela, companheiro dela, construtor junto com ela. Entende? Então, quando você vê histórias aí que mulheres querem roubar o espaço do homem, não, a gente não quer roubar o espaço de ninguém. A gente só quer coexistir, porque sim, é possível coexistir, coabitar espaços. Entende? A gente quer que a nossa inteligência não seja suplantada pela nossa beleza ou pela nossa arrumação. A gente não quer que uma mulher linda, exuberante, tenha necessariamente que ser burra, porque se ela for linda, exuberante, ela não pode ser inteligente. A gente não quer que uma mulher seja medida pela o aspecto de beleza que ela tenha, que ela seja compelida a se arrumar menos para não chamar a atenção do homem, porque senão o homem vai ter que fazer o papel de homem. E o papel de homem fica subentendido à cultura do estupro. Porque se uma mulher ela está bonita, se ela está de batom, se ela está gostosa, ela está procurando homem. Entende? Essa é uma construção social que a gente precisa conversar sobre ela, porque não cabe mais a gente enxergar mulheres que se arrumam desse jeito. Não cabe mais a gente obrigar mulheres a se arrumar, porque tem que estar feminina, tem que estar arrumada. E o que é arrumada? Ficar brigando com essa beleza natural, colocando mulheres que não podem envelhecer, que é o caso da substância, né? Do filme Substância, que é justamente esse julgamento. Em relação à mulher não pode envelhecer, porque se ela envelhecer, ela não serve para mais nada. Então, quando o Jamie começa a se ver envolvido em interesses sexuais, você vê que a psicóloga várias vezes pergunta: mas você gosta de mulheres? Você sente atração por mulheres? Ele não sabe dizer, porque ele é obrigado a sentir. Então ele não sabe se ele sente ou não. Percebe? Como se misturam as coisas no meio do caminho, desnecessariamente. O que eu quero deixar aqui de reflexão nesse episódio da nossa meta-série, né? Sobre a série Adolescência, que vale analisar, é justamente nesse viés. Quando o Jamie confronta a psicóloga falando: o que é isso? Você tá posando de rainha para ele, mandando ele se afastar? Ou seja, para ela ser autoridade na sala, para ela cumprir o papel dela, ela tem que posar de rainha. Porque quando o guarda entra aqui, que ele levanta, né? Que ele quebra, derruba a cadeira, essa cadeira sofreu, né, nessa série. Quando ele derruba a cadeira e ele começa a ficar violento pra cima dela, o policial ele não entrou pra defender a frágilzinha, a mulherzinha, coitadinha. Não, ele entrou pra cumprir o papel dele, de guarda, de policial, de detentor de quem tem que manter a ordem ali. E aí, quando ele pergunta, quando ele vai para tirar, que ela pede, não, pode deixar,
E aí ela fala mais enfaticamente, porque é um momento de explosão, os ânimos estão acirrados, as pessoas não se escutam. Ela fala mais enfaticamente, não pode deixar. Para ele aquilo, quando o policial recua, para ele aquilo é o ápice do terrorismo feminino. Porque como assim você está mandando no homem? Veja, ela não estava mandando no homem. Assim como ele estava fazendo o papel dele de entrar para tentar manter a ordem daquela sala, porque é o trabalho dele, ela pediu para ele se afastar porque ela estava no domínio, ela estava no controle daquele trabalho dela. Ela estava na posse do controle do trabalho dela. Percebe? Então aqui a gente começa a refletir sobre que tipo de ideias a gente está criando. Desde a percepção de que se eu comprar uma boneca para o meu filho, eu estou tentando fazer ele virar mulherzinha, quando na verdade, se a boneca ela tem a intenção de. Gente, a criança é um papel em branco. A criança é uma esponjinha. Ali ela está absorvendo tudo que estão colocando nela. Só depois, quando ela vai ganhando maturidade, 2 anos, 3 anos, cada ano que passa, ela vai ganhando maturidade específicas, direcionais. Entende? Então, quando ela vai ganhando essa maturidade, então quando ela ganha uma boneca, veja, no meu caso, as minhas bonecas eram alunas, não eram filhas, entendeu? Então, por que que para o homem a boneca vai ter que ser para ele virar mãe, para ele vir? Não, gente, ele vai virar pai. Ou a boneca é uma cliente dele, ou a boneca é uma patroa dele, ou a boneca é um parceiro de trabalho, ou a boneca é a esposa dele. Por que não? E eu não tô aqui falando compre boneca, porque aí a pessoa distorce tudo que é falado na internet. Compre boneca, né? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que enquanto a gente ficar melindroso em relação a falar sobre o papel do homem, que troninho é esse do homem que ele mesmo se colocou uma construção social, né? O patriarcado, o masculinismo, o feminismo, são construções sociais. Então, enquanto a gente ficar nessa construção social de que o homem é mais forte, essa cena aqui ela é emblemática, né? De que o homem tem que estar sobre o poder, de que o homem coordena, de que o homem manda, enquanto a gente estiver nesse lugar, sem poder debater, discutir, conversar, a gente não chega a lugar nenhum. Então, aqui a reflexão que eu quero trazer para você, me conta aqui o que você achou desse vídeo, o que te incomodou. Lembrando que eu sou psicanalista, então quando te incomoda, segura. Quando alguma fala minha aqui te incomodar, segura. Ou do filme que a gente estiver debatendo, da série que a gente estiver. Segura. Segura significa o quê? Tenta elaborar por que doeu tanto em você quando eu falei comprar bonecas para meninos. Por que doeu tanto em você quando eu falei que a mulher saiu para trabalhar, logo ela pensa que o homem também vai entrar para arrumar a casa também? Porque ele mora na casa. É um adulto funcional na casa. Ele mora na casa, percebe? Então, por que doeu quando eu falei que mulheres não querem roubar o lugar dos homens? Ela quer coexistir. Ela quer coexistir, ela quer conviver nos lugares dos homens, porque não há lugares de homens, há lugares. E esses lugares são ocupados, devem ser ocupados por homens e por mulheres, pela sociedade que os habita. Olha que legal. Há lugares na sociedade. Esses lugares devem ser ocupados por homens e mulheres, que são as pessoas que os habitam. Pensa nisso. Pensa em como é sua perspectiva masculina, feminina, o que é ser homem, o que é ser mulher, que papéis são esses que eles cumprem, que devem cumprir. Pensa nisso e a gente vai prosear nos próximos vídeos. Reverbera comigo. Curte, comenta, me ajuda a te ajudar. Se você precisar de uma consulta também,
Tem o e-mail aqui na descrição desse vídeo, a agenda está aberta. Eu te espero nos próximos vídeos. Obrigada, Reverbera comigo. Beijo, beijo. Tchau, gente.